Bom, pessoal, hoje a gente está aqui no acampamento Batista de Sumaré, na conferência de MDA, e a gente vai entrevistar o pastor da nossa igreja, que é o pastor Jorge. Ele vai responder algumas perguntas que a gente vai fazer para ele, para ajudar você que está nos assistindo aí. Boa tarde, pastor. A primeira coisa é, 3 coisas que você acha que impede o crescimento de qualquer líder, de qualquer pessoa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde para vocês. Eu entendo que a primeira, que é fundamental, é você ter uma experiência de novo nascimento. Isso falando de crescimento espiritual. Você ter uma experiência de novo nascimento. Não tem como crescer se primeiro você não tiver essa experiência. A segunda, que é fundamental, é você querer crescer. Porque diferentemente de um crescimento natural, você precisa desejar o crescimento mais do que tudo. Então precisa ter uma vontade, eu quero crescer. E aí, quando você quer crescer, você está pronto para algumas disciplinas que são fundamentais. Não existe crescimento, e aí tanto na questão na vida espiritual quanto em qualquer outra área da sua vida, se você não se disciplinar. E na vida cristã, eu posso citar tempo de oração. Tempo de oração é fundamental. E se você não tiver disciplina, você pode até começar em um momento de emoção a ter um compromisso de oração, mas para você persistir você precisa de disciplina. Uma outra coisa que é fundamental é crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então é importante você crescer, e aí tanto lendo a Bíblia, quanto ouvindo mensagens, quanto lendo livros, isso é fundamental para você crescer. E você pode falar um pouquinho sobre o seu ministério? Cuidado, hein, gente? Você quer que eu fale sobre a igreja em si, a Manancial? Então, a Igreja Batista Manancial faz muitos anos, né, que eu fui para lá, não era nem seminarista ainda, e apanhei muito porque eu não tinha alguém que me acompanhasse, que estivesse perto, que pudesse me dar uma ajuda no sentido de orientar o que fazer, como fazer. Então, apanhei muito, sofri. Eu confesso que só não desisti porque alguém disse que eu era teimoso. Eu não sei se isso é teimosia ou se é persistência, mas eu não desisti, foi por causa da graça e misericórdia de Deus. E aos poucos eu fui me aproximando de pessoas que me ajudaram muitíssimo, e aí para poder crescer no meu ministério, no entendimento do que é a igreja, e aí a igreja começou a se desenvolver. Então tivemos muitas experiências boas, algumas experiências não tão boas, mas tem sido uma alegria pastorear a Igreja Batista Manancial. Eu amo a minha igreja, né, e sou feliz por estar à frente dela. Certo, e qual foi ou qual é a sua maior dificuldade nessa vida cristã? Olha, a minha particular é vencer a minha timidez, né? Inclusive hoje estou aqui enfrentando algumas câmeras que sempre foi minha dificuldade, né? Tanto no questão de áudio quanto de vídeo, mas a timidez sempre me atrapalhou. Me lembro quando Deus me chamou, eu senti o chamado de Deus para o ministério, eu falei assim, Deus se enganou, porque eu não sirvo para isso, não dá certo, eu sou muito tímido, mas aos poucos Deus me ajudou, fui vencendo a timidez. Hoje, graças a Deus, me sinto à vontade fazendo o que eu faço. E qual foi a sua experiência mais marcante com Deus? Eu creio que a experiência mais marcante foi minha conversão, né? Eu cresci numa família paupérrima e não acreditava em mim mesmo, principalmente por causa do problema de timidez e outros. E o fato de me converter a Cristo e começar a enxergar o mundo de maneira diferente foi impactante. E aí depois tive várias outras experiências andando com Deus, né, e realmente no relacionamento com outras pessoas. Certo. E nós aprendemos muitas vezes na nossa caminhada cristã que nós precisamos perder, às vezes até temporariamente, para ganhar lá na frente. A gente precisa se sacrificar, abrir mão de alguma coisa. Você tem alguma experiência assim de algo que você fez, que você ganhou lá na frente, que você possa contar? Eu creio que a gente está sempre abrindo mão de algumas coisas, entendendo que nós vamos ganhar outras melhores. Eu me converti na adolescência, então na adolescência eu tinha vários sonhos que eu, quando me converti, percebi que eles não condiziam com a vida cristã. Então, a princípio, parecia que eu estava perdendo, porque eu abria mão de prazeres que eu sonhava ter.
né, em um determinado momento. Mas hoje eu percebo que eu ganhei muitíssimo, né, por não participar de algumas coisas que na época pareciam ser interessantes, mas que se eu tivesse entrado por esses caminhos, hoje seria prejuízo, seria perca muito maior, hoje seria realmente destruição para a minha vida. Certo, e a gente sabe que no geral, o mundo em geral carece muito de liderança, de bons líderes. O que você acha que é essencial na formação de um líder e como você identifica assim, olha, essa pessoa ela pode ser líder? Eu penso que assim como crescer, para ser líder é preciso querer. Eu quero ser usado por Deus, eu quero crescer, isso é fundamental, porque quando você tem esse desejo, você acaba correndo atrás de coisas, né? Formação, de cursos, do que for necessário para você crescer. Então é preciso querer, isso é fundamental, isso é importantíssimo. E como foi ou a sua conversão ou o seu chamado? Eu me converti com 16 anos de idade. Muitas pessoas diziam para minha família que eu não daria nada e logo eu estaria preso por causa das amizades, por causa de algumas atitudes que eu já tinha na época. Eu me converti porque minha tia falou do evangelho para mim e, embora tenha resistido por algum tempo, eu acabei me rendendo, né? Fui desafiado a entregar minha vida a Cristo, o fiz com 16 anos e não me arrependo de ter feito. Minha experiência de chamado foi também impactante para mim, porque eu tenho muita facilidade com exatas e para o ministério exige outras coisas, outras habilidades que eu não tinha isso. Então eu resisti bastante, até que o dia que eu me rendi a Cristo, falei assim, olha, estou pronto, né? Seja o que Deus quiser. Tive que estudar muito mais do que outros talvez teriam facilidade, né, nos trabalhos, para preparar uma mensagem e tudo mais. Mas isso me ajudou também, que eu cresci e consigo hoje perceber isso claramente em mim. E uma mensagem para a gente encerrar aqui a entrevista, uma mensagem que você deixa aí para quem está assistindo a gente. Então, eu creio que a mensagem é a mensagem mais importante, que quando nós colocamos nas mãos de Deus, nós podemos nos tornar aquilo que nós jamais imaginamos ser. Certo, pastor, a gente quer agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. Esse é o pastor da nossa igreja, o pastor Jorge. É um prazer. O pastor cresce? Ou trava. Valeu, pastor. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.